Existem 7 erros que todo brasileiro comete assim que chega em Portugal, sendo que esses erros podem atrapalhar ou até mesmo prejudicar a sua imigração e seu recomeço aqui no país. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje um pouco e eu vou te mostrar quais são esses erros para você não errar também. Inclusive, uma coisa que eu percebi referente a esses erros é que se nós analisarmos, parece que existe um padrão de forma inconsciente onde todos os brasileiros acabam caindo nessa armadilha. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Mila Britock, muito prazer. E aqui nós desvendamos os segredos de Portugal. Se você está pensando em largar tudo no Brasil ou no país que você está para recomeçar em Portugal, seja muito bem-vindo. Foi esse caminho que eu fiz e aqui eu ensino todo esse processo para você, tá? Todo o processo referente à documentação, legalização, como conseguir aluguel barato, como conseguir um carro barato, trabalhos que pagam bem aqui no país, enfim, tudo que você precisa saber tá aqui nesse canal. Então já se inscreve, basta clicar aqui do lado, tá? No ícone que tem inscreva-se ou inscrever-se, que está na cor vermelha e pronto. E juntos podemos realizar esse seu sonho. E o primeiro erro vai de acordo com a realidade do brasileiro, né? Mas infelizmente a gente aqui tem que se atentar muito a isso. É não saber o real valor do euro inicialmente e, por exemplo, chegar no mercado e achar tudo barato. E um dos fatores que você pode sim ser um erro muito grande para você aqui quando você chega é referente aos supermercados. Os valores, né? Tudo aqui é um euro, é cêntimos, 80 cêntimos, 50 cêntimos. Então você acaba se perdendo, porque na sua cabeça você vê isso como um número, tá? Você vê, por exemplo, aqui 0,48. Você pensa, isso aqui são 48 centavos. E na verdade não. Você tem que calcular de acordo com o seu dinheiro em real. Porque se você ainda não tem trabalho aqui e está ganhando em euro, os seus gastos são sim em real. Então quando você chega aqui, o primeiro ponto que você está errando bastante e precisa melhorar, inclusive foi um dos pontos que eu errei, tá? Então eu sei que você vai errar também porque na hora a gente não faz a conversão e também não é certo você fazer a conversão. Só que quando você chega, a conversão é necessária porque você trouxe o seu dinheiro em real e ainda não tem dinheiro em euro, né? Não está ainda recebendo em euro no trabalho. Então quando você vê aqui, por exemplo, 47 centavos, isso aqui não lhe custa 47 centavos quando você chega e está com seu dinheiro em real. Você tem que fazer aí 47 vezes 6,20, 6,30, 6,60, o valor do euro, né? O valor da cotação do euro. Então por isso que muitos se perdem nessa questão do supermercado, porque na hora de fazer compras, compra de acordo com os centavos que mostram na etiqueta. E você tem que fazer as contas, na verdade, convertendo para sua moeda. E um dos pontos também é se perder para o álcool, porque a bebida alcoólica aqui é muito baratinha, tá? Você acha vinho de €1,50, tem até de €1, mas não presta, de 99 cêntimos é só para fazer comida mesmo. E aí você acaba se perdendo no álcool se você for um consumidor de bebida alcoólica, né? Porque é tudo muito baratinho, não só vinho, mas também gin, ginja, uísque, enfim. E é um dos fatores que pode te prejudicar muito no início. E o segundo erro é não guardar dinheiro obrigatoriamente. A maioria dos brasileiros tem uma grande dificuldade de ter uma educação financeira. E nesse quesito de educação financeira entra também a questão de guardar dinheiro. Nós, brasileiros, temos o costume de guardar dinheiro apenas se sobrar. E no final nós sabemos que não sobra nunca, porque o dinheirinho que fica a mais a gente compra uma pizza, compra uma cerveja, sai naquele final de semana e no final a gente vai para aquela conversa: ai, eu não juntei dinheiro porque não sobrou nada. Mas na verdade, guardar dinheiro tem que ser uma obrigação. Do mesmo jeito que tu paga a conta de água, luz, telefone, o seu aluguel, faz compra no supermercado, você também precisa ter um padrão de guardar uma quantidade obrigatoriamente todos os meses. E isso é bom você fazer porque quando ocorrer alguma eventualidade, você tem ali um caixa, um dinheirinho guardado que pode te acudir e solucionar o seu problema naquela questão. E por mais que o valor seja pouco, qualquer valor é algo considerável. Como, por exemplo, se você está vindo para Portugal, você deu entrada aí no seu visto. Vamos supor que você deu entrada no seu visto de procura de trabalho. É uma questão até muito importante. Se você, por exemplo, está pensando em vir para Portugal para morar, você sabe que precisa de visto, né? E o mais barato hoje é o visto de procura de trabalho. Inclusive, lá no meu projeto Imigrante de Aço, eu ensino isso e muito mais, tá? Mas eu ensino como você fazer o seu visto de procura de trabalho sozinho, economizando muito, não precisando gastar 1.000, 1.500 euros pagando para um advogado para fazer para você. Então você consegue fazer todo o processo sozinho e de uma forma que ele vai ser aprovado. Se você quiser se tornar um imigrante de aço, vou deixar o link aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Mas vamos lá, você dando entrada aí no seu visto de procura de trabalho, você vai chegar aqui em Portugal
vai fazer os seus documentos e quando você for entregar os documentos para solicitar a sua autorização de residência, você precisa pagar uma taxa, que é a taxa para emissão do cartão. E muitos brasileiros, inclusive, a gente vê muito na internet, reclamando sobre o valor da taxa, que, pasme, é apenas 57 euros. 58 arredondando, né? Porque tem uns cêntimos. Então você vai gastar no máximo 58 euros. E pessoas falando que como vão pagar, que não tem esse dinheiro. Eu te pergunto, você tá 6, 8 meses no país. Como você não conseguiu juntar 58 euros? Isso é um exemplo mínimo, tá? Eu falo também numa questão de doença, que você precisa comprar uma medicação a mais. Mesmo, por exemplo, utilizando uma saúde pública, lá no Imigrante de Aço eu falo sobre o número de utente, eu te preparo para essas questões. Então, por exemplo, você estando todo certinho no país, você vai só pagar taxa moderadora, que é baratinha, 2, 3, 4 euros, 5 euros. Vamos supor que você não tem esse número de utente, então você vai pagar, vai utilizar a saúde pública, mas vai pagar aí o valor integral. E aí, no momento de saúde, de desespero, você não tem um mínimo de valor guardado? Então essa também é uma questão muito importante que os brasileiros precisam ter atenção e a maioria de nós acaba errando bastante. E o terceiro ponto é querer subir para um padrão de vida que você talvez ainda não tenha. No meu caso não aconteceu, mas faltou bem pouquinho, tá? Quase eu me perdi nessa questão, que é a questão da comparação. Você quer se comparar os seus 2 meses, 3, 6 meses com o mesmo nível da pessoa que tem 5, 6, 7 anos aqui no país. Mas existe uma comparação que é ainda maior, uma específica, que é a comparação, por exemplo, da moradia. A maioria das pessoas que chegam aqui já quer chegar bem, uma casa grande, e a gente sabe que hoje o aluguel é a maior problemática aqui no país. Então, quando você chega aqui no país, talvez você tenha que chegar num quarto, ter que morar em um quarto, em uma casa compartilhada, né? Ou, se você tem filho, em uma casinha menor, um T1, um T2, não uma casa grande, com os móveis planejados, piso de porcelanato, enfim. E muitas pessoas se comparam, como, por exemplo, ver a minha casa hoje, que, claro, não é uma casa dos sonhos, mas é um apartamento grande, 200 metros quadrados, com varanda, perto de mercado, com 3 quartos, e as pessoas já querem chegar nessa categoria. Não tô falando que você não deve chegar, mas isso é uma grande problemática, principalmente que você vem com um dinheiro limitado, porque alugar um imóvel grande, uma casa grande, requer mais cauções, requer mais investimento de dinheiro, e é um dinheiro que você não vai ver voltar para você. Sem falar que você ainda não sabe o trabalho certo que você vai ter e quanto o seu trabalho vai te pagar mensalmente, porque você ainda tá nessa incerteza de emprego. Então, nesse começo, realmente é muito perigoso, a maioria das pessoas erram, porque quer ligar para os familiares no Brasil e falar: olha, eu tô numa casa linda aqui, em frente pro mar, piso de porcelanato, móveis planejados. E isso, no começo, não vai acontecer. E se acontecer, vai ser algo extremamente perigoso na questão do seu financeiro. Então, por isso é bom você manter o pé no chão, parar um pouco sobre essa questão de comparação e ter mesmo aquela consciência que, para começar, você vai ter que começar pelo degrau 1 e ir crescendo e evoluindo aos poucos, e que de início talvez você não chegue na moradia, na casa, ou até mesmo chegue num quarto, que é algo que você não queira, mas isso é necessário para a sua evolução. E o quarto erro é, calma aí, antes você tem que clicar no like, tá? Basta clicar nessa mãozinha que tem aqui embaixo. Não custa nada e dura 2 segundos. Achar que sua vida vai estabilizar em meses. Você demorou anos, tá? Provavelmente o quê? 20 anos, 30 anos no Brasil para ter a vida que tu tinha lá no país, que não era das melhores. Porque se você resolveu emigrar, tenha consciência, porque sua vida não era das melhores, você estava sim satisfeito com alguma coisa. E você demorou 20 anos, 30 anos de vida para construir aquela vida. E chegando aqui em Portugal, você quer ter o mesmo padrão ou até mesmo superior em 6, 8 meses? Isso não vai acontecer. E é um erro bem constante, onde a pessoa consegue o primeiro trabalho, que não sabe se vai ser o trabalho que a pessoa vai ficar fixo, ou enfim, conseguir os primeiros trabalhos, está ali caminhando ainda no país, nem pegou autorização de residência ainda e quer montar uma vida igual ou com um padrão melhor do que a que tinha no Brasil, sendo que você só tem 6 meses, 7, 8 meses em Portugal. Inclusive, eu poderia ficar aqui citando centenas de erros que nós brasileiros, infelizmente por uma questão cultural e educacional, cometemos assim que chegamos em Portugal. Mas eu vou citar aqui as principais para a gente continuar, como eu falei, que são 7, né? A quinta, fazer grandes gastos inicialmente além do básico. E vai aí um baita conselho. Se você chegou aqui,
pelo menos no seu primeiro ano, mantenha apenas gastos básicos. O que são esses gastos básicos? Água, luz, internet. Internet, pega só aquela internet fixa, tá? E de preferência o plano de celular o mais baratinho da empresa low cost. Não vai para aquelas empresas grandes como Mel, Nós, Vodafone, não. Pega um planozinho da Mosh, um planozinho da WTF, que são empresas low cost dessas grandes. Ou seja, eles vão utilizar a mesma rede, a qualidade, né, do serviço vai ser igual das grandes redes, só que não vai acumular pontos, né, que você pode utilizar no futuro para compra de iPhone, etc. Só que é muito mais caro. Como, por exemplo, se você paga 22, 24 euros por um plano no celular, só um exemplo, da Mel, você consegue ter esse mesmo plano da Mosh por 12 euros. Então, tipo, você vai economizar 10 euros mensalmente. E no recorrer de um ano, são 120 euros que você deixou de gastar com algo que não vai agregar em nada na tua vida, porque o plano é exatamente o mesmo. A diferença só é que é uma empresa low cost, né, e que você não vai ter benefícios de parcelar, por exemplo, um aparelho celular. Que é até um ponto principal. Quando eu falo em um ano, você manter os seus gastos, seus custos com o básico, é literalmente você não pegar gastos extras, tá? Como, por exemplo, parcela de celular, parcela de carro e etc. Se possível, nesse período de um ano, tudo que você queira comprar, compre à vista. Com que você conseguiu guardar em um mês, no outro, uma hora extra que tu fez e pegou aquele dinheirinho a mais no mês para comprar tal coisa, né? Então, assim, inicialmente, pelo menos no seu primeiro ano, mantenha os seus gastos apenas os gastos básicos que eu vou te falar. Já é até bastante coisa. E por falar em gastos básicos, a gente tá no quinto, vamos pular já no sexto, que é evite parcelas. Então, você chegou aqui, vamos evitar parcela? Nós brasileiros, a gente gosta de uma parcela, a gente gosta de um financiamento, eu sei disso. Pra gente ter qualquer coisa no Brasil, a gente precisa financiar, a gente precisa parcelar. E aqui em Portugal, o parcelamento, o financiamento é algo tão fácil, tão simples de obter, que a gente acaba se perdendo, porque aqui, por exemplo, não tem score. No Brasil, você faz um financiamento, por exemplo, financiamento de um carro, e esse financiamento do carro impacta negativamente quando você vai financiar uma casa, só um exemplo, por conta do score. Em Portugal, infelizmente, isso não acontece porque é de acordo com o relacionamento que você tem com a financeira. Então, se você paga as contas em dias, basicamente todos os financiamentos vão abrir para você e você consegue fazer tudo de vez. O que isso é um grande perigo, tá? Então, pelo amor de Deus, no início, aí no primeiro ano, vamos evitar parcelamento, financiamento, para não adquirir dívidas desnecessárias e aí acabar se embranhando num caminho de rato sem volta. E por último, e mais importante mantenha-se em dia com a Justiça Eleitoral do Brasil. Esse erro, eu creio que 99% dos brasileiros cometem. Porque quando você entra no aviãozinho e vem para Portugal, a gente pensa, vida nova, acabou o Brasil, vou esquecer o Brasil. Mas deixa eu te falar uma coisa, enquanto a sua cidadania for brasileira e não europeia, o que isso demora aí mais ou menos 5, 6 anos, não tem como você esquecer o Brasil. E a justiça eleitoral, se você não tiver em dia com ela no Brasil, vai te atrapalhar muito de se legalizar e dar andamento nos seus processos aqui em Portugal. Isso em várias etapas, tá? Então, quando você vir pra cá, não pensa como todo mundo pensa. Acabou minha vida no Brasil, não preciso mais votar, não preciso mais justificar, que se lasque lá. Não, você precisa sim manter o mínimo de respeito com o país. E o principal deles é a justiça eleitoral, que muitos falham, né? E quando tem votação, tem eleições aí no Brasil, a pessoa nem sequer justifica. Então, assim, por mais que você esteja aqui, eu não tô falando que você precisa ir pro Brasil e votar, não. Mas você precisa justificar. E se você tem alguma pendência hoje, pague, tá? Por quê? Vamos lá. Se você perder seu passaporte, precisar fazer uma segunda via, sem você estar aí com tudo certinho na justiça eleitoral, você não consegue. Você deu entrada na sua autorização de residência, quer financiar uma casa com 0 de entrada, inclusive tem vídeo aqui que eu ensino como você conseguir comprar sua casa com 0 de entrada, sem pagar nada e financiar ela 100%, mas para você recorrer, né, a essa garantia pública, você precisa do cartão cidadão. E para solicitar o cartão cidadão, você precisa do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. E para obter esse estatuto, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral do Brasil. Se você não estiver em dia com a Justiça Eleitoral do Brasil, você não consegue esse estatuto e, por consequência, não vai conseguir aí financiar sua casa em Portugal
sem pagar nada de dinheiro de entrada. Fora outras questões também que pode te atrapalhar bastante. E é isso, esses são os 7 principais maiores erros que os brasileiros cometem assim que chegam aqui em Portugal. E na verdade, alguns estão cometendo até nesse exato momento, mesmo tendo ano no país, né? Enfim, mas fica aqui de alerta para você se preparar e não cometer esses erros para não estragar a sua vida. Porque imagine, por exemplo, se você não estiver em dia com a Justiça Eleitoral, você perdeu seu passaporte, agora que você precisa solicitar, você descobre que não consegue porque está em dívida com a Justiça Eleitoral. Ó, pesado, né? Ruim. Ou você tá dando entrada na tua casa, tá todo feliz, juntou até uma grana, vamos supor que você não vai pegar garantia pública de 100%, você vai financiar, vai dar 10% de entrada no financiamento tradicional, mas precisa do cartão cidadão, né? Para conseguir aí fazer o financiamento de 35 ou 40 anos. E aí você vai dar entrada no seu cartão cidadão e simplesmente descobre que não consegue solicitar o Estatuto de Igualdade, Direitos e Deveres, por quê? Não está em dia com a Justiça Eleitoral do Brasil. Fora várias outras questões também. Enfim, né? Pode ocorrer várias complicações, por isso que é muito importante você não escorregar justamente nesses 7 principais erros. E se esse vídeo foi útil para ti, poxa, compartilha pro amiguinho. Sabe aqueles grupos que só tem gente falando mal um do outro? Vamos fazer uma coisa do bem, né? Compartilhar uma informação boa e útil que nem essa. Então compartilha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim, para os grupos de família, para onde você acha que esse vídeo pode ajudar pessoas aí que estão na situação do mesmo jeito que você estava também e acabou te alertando e abrindo a sua mente. E me segue lá no Instagram, que lá eu posto notícias diárias, que é o Mila Britok. Ah, e se você tiver qualquer dúvida, não tem problema, respira fundo, dúvida é normal, não existe dúvida burra, pode comentar aqui embaixo, que assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo.